Olha, para quem trabalha com tecnologia, tem uma frustração que é quase universal. A gente vai usar como base o livro DevOps na prática para entender um pouco melhor por que entregar software às vezes é tão doloroso. E claro, como que o DevOps entra nessa história para tentar mudar esse cenário. Então, vamos lá. A pergunta é, por que entregar software geralmente fica mais difícil com o tempo e não mais fácil? Pensa bem, quanto mais um sistema cresce, mais complexo ele fica. E a sensação que dá é que em vez da gente ficar craque em colocar coisa nova no ar, o processo vai ficando cada vez mais lento, mais arriscado, mais cheio de burocracia. Por que será que isso acontece, né? Para a gente entender a raiz desse problema, a gente precisa conhecer os dois personagens principais dessa história, ou, quem sabe, os dois adversários. De um lado, a equipe de desenvolvimento, do outro, a equipe de operações. E o ponto é que, tradicionalmente, esses dois times vivem em mundos completamente separados. E é aqui que mora o problema, o coração do conflito. Pensa só, o time de desenvolvimento ele é medido e incentivado a criar coisas novas, a entregar funcionalidades. Ou seja, a missão deles é gerar mudança. Já o time de operações, bom, o objetivo principal deles é manter o sistema no ar, estável, funcionando direitinho. A métrica de sucesso deles é estabilidade. Então, de um lado, mudança. Do outro, estabilidade. O choque de interesses aí é meio que inevitável, né? E para tentar lidar com esse conflito, o que acontece? Processos. Um monte deles. A equipe de desenvolvimento termina o software e aí joga por cima do muro para o time de operações. Muitas vezes isso acontece via ticket, com uma documentação básica. E essa passagem de bastão, esse tal de handoff, é exatamente ali que o valor para o negócio fica parado. Vira um gargalo gigantesco. Só que o problema não para por aí não. Acredite, esse gargalo é só o começo de um círculo vicioso. É uma espiral negativa que, com o tempo, só vai piorando a situação. Olha só que interessante o que esse diagrama mostra. É um ciclo que se alimenta sozinho. Vamos acompanhar o raciocínio. Se os deploys são pouco frequentes, cada nova versão acaba acumulando uma quantidade gigante de mudanças, certo? Bom, com tanta coisa mudando de uma vez, o risco de algo quebrar aumenta, e muito. E para tentar diminuir esse risco, o que o pessoal faz? Cria mais processo, mais burocracia, mais aprovação, só que toda essa burocracia acaba fazendo com que os deploys fiquem ainda menos frequentes. E aí o ciclo se fecha. A gente volta para o começo, só que pior. E esse ciclo vicioso transforma aquela fase final que a gente chama de a última milha num verdadeiro pesadelo. Sabe? É aquele período super estressante, totalmente imprevisível, em que o software já está pronto, entre aspas, mas ainda precisa passar por 1 milhão de testes, validações e aprovações antes de finalmente chegar na mão do usuário. É bem aí que o valor fica empacado. Tá, mas e aí? Como que a gente sai desse buraco? A resposta, e isso é o mais importante, não está em mais uma ferramenta nova ou em mais um processo. A resposta está numa mudança fundamental de cultura, e é aqui que entra o DevOps. A grande ideia do DevOps é, antes de mais nada, quebrar esses muros que separam o desenvolvimento da operação. A base de tudo é colaboração, mas uma colaboração de verdade. É automatizar tudo que dê para automatizar, é ter ferramentas e conhecimento que são compartilhados entre todo mundo. No fim, é criar uma cultura onde a responsabilidade pelo software, do início ao fim, é de todo mundo. E existe uma chave que destrava essa transformação toda que permite quebrar aquele círculo vicioso. Essa chave é a automação. E aqui a gente vê a grande virada de chave. Olha só o contraste. De um lado, aquele ciclo vicioso que só prende a gente. Do outro, a inversão total dessa lógica. O DevOps, na prática, nos dá um mapa para transformar aquele ciclo ruim num ciclo virtuoso. Então qual é o pulo do gato? O processo automatizado. Pensa comigo. Quando o processo de deploy é automatizado, ele se torna confiável, repetível, pode ser executado a qualquer hora. Isso, naturalmente, faz com que a frequência dos deploys aumente. E se a gente faz mais deploys, a quantidade de mudança em cada um deles diminui. E menos mudança por vez significa muito menos risco. É o mesmo ciclo, só que agora girando para o lado certo, se alimentando de forma positiva. E o mais legal é que essa nova forma de trabalhar muda completamente o jeito como as equipes encaram o software, desde o dia 1. No mundo DevOps, a infraestrutura, sabe? Os servidores, banco de dados, tudo isso deixa de ser uma preocupação lá do final do projeto. Ela passa a ser tratada como se fosse código desde comecinho.
As equipes de desenvolvimento e operações trabalham juntas para definir, construir e versionar o ambiente onde a aplicação vai rodar. E isso nos leva a outro ponto fundamental. Em vez de ficar esperando o problema acontecer para depois correr e apagar o incêndio, a estabilidade é construída dentro do próprio sistema. O monitoramento faz parte do processo. A ideia é ser proativo, é detectar uma falha antes mesmo que o usuário final perceba que algo deu errado. E olha, isso não é papo de livro, não é teoria. É só pensar nas empresas que estão na ponta da inovação hoje. Google, Amazon, Netflix. Eles usam exatamente esse tipo de prática para fazer dezenas, centenas, às vezes até milhares de deploys por dia. Para eles, colocar uma versão nova no ar não é um evento traumático, cheio de estresse. É só parte da rotina. No fim das contas, o objetivo real é este aqui: alinhar a tecnologia com os objetivos do negócio. DevOps tira a TI da posição de ser só um centro de custo ou um gargalo e a transforma num parceiro estratégico, que ajuda a empresa a inovar, se adaptar e a competir de verdade no mercado. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a gente parar para pensar no processo de entrega de software hoje, qual é o maior gargalo que existe entre uma nova ideia e o valor chegando de fato na mão do cliente? Talvez, só talvez, encontrar a resposta para essa pergunta já seja o primeiro passo para uma baita transformação.